Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo aí a mais uma aula de ciências. Bom, hoje nossa aula tem como tema a luz e a visão. Para iniciar nossa aula de hoje, nós vamos começar com a retomada do conteúdo, que é a correção das atividades das páginas 27 e 28 da apostila e do caderno de atividades, página 29. Eu, cientista, investigando a luz. Chegou a hora de você investigar as características da luz, realizando as atividades a seguir. Bom, essa era uma experiência, que vocês iriam realizar em casa, para que pudesse responder algumas perguntas depois. Quais são os materiais que vocês iriam precisar? Copo transparente, lápis, régua transparente, papel com algo escrito, colher de metal, lanterna, caderno, papel alumínio, panela, moeda, água, fita adesiva e conta-gotas. Como fazer? Encha um copo transparente com água e coloque o lápis dentro dele. Faça um desenho que represente como você vê o lápis dentro do copo com água. 2. Prenda uma moeda no fundo de uma panela, perto da borda com fita adesiva. Coloque a panela sobre uma mesa e sente-se perto dela. A moeda deve ficar em sua direção. Incline-se para frente até ver a moeda e depois volte à sua posição inicial sem sair do lugar. Peça a um colega para colocar água na panela. Descreva nas linhas a seguir o que aconteceu após ser acrescentada a água. Então, depois que você acrescentou a água, você vai descrever nas linhas a seguir o que aconteceu, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar a experiência que eu fiz e o que foi que aconteceu, que provavelmente deve ter sido também o que vocês colocaram aí. É esperado que a moeda se torne visível à medida que a água é colocada na panela, devido à refração, certo? Foi o assunto trabalhado na aula anterior. 3. Coloque um papel com algo escrito sobre sua carteira. Com o conta-gotas, pingue algumas gotas de água sobre a régua. Faça gotas grandes e pequenas. Observe as letras através das gotas de água. Mova a régua para ver melhor. Então, o que é que eles estão fazendo, gente? Colocar algumas gotinhas aí nos números, nas letrinhas que tem na régua, para que vocês possam observar alguma coisa. E a resposta? Quais gotas funcionam melhor para ampliar as letras? Por quê? E aí, como foi que vocês observaram? As gotas mais altas e curvas funcionam melhor. Gotas muito grandes, em geral, são achatadas e não ampliam muito bem as letras. Será que vocês observaram isso também? Se não, dá uma olhadinha para ver. Faz de novo, Dá para vocês fazerem novamente, para ver se deu certo. Quarta questão. Observe um pedaço de papel alumínio bem de perto. Faça o mesmo com os dois lados de uma colher. O que você vê? Ligue a lanterna e aponte o feixe de luz para uma parede ou seu caderno. Em seguida, aponte a lanterna para a colher e o papel alumínio. Assinale no quadro abaixo a alternativa que contém os materiais que refletem melhor a luz. Então, nós temos aí dois tipos de materiais. Qual deles reflete melhor a luz? Então, o primeiro diz assim: materiais lisos e polidos, como papel alumínio e a colher, ou materiais com superfícies irregulares, como a parede e as folhas do caderno. Então, gente, com certeza vocês iriam marcar a primeira opção, materiais lisos e polidos, como o papel alumínio e a colher, certo? Lápis na mão. Primeira questão. A Lua não produz luz como o Sol. O luar é, na verdade, a luz do Sol que chega até a Lua e é refletida para a Terra. Podemos dizer, então, que a Lua funciona como um ou uma? Então, primeira opção,
espelho que reflete a luz do sol em direção à Terra. Segunda, prisma que separa a luz do sol em diferentes cores. Terceira, gota de água que amplia as letras de uma folha de jornal. E aí, qual das 3 opções vocês marcaram? Então, a primeira opção é a correta. É um espelho que reflete a luz do sol em direção à Terra. Certo? Segunda questão. A imagem abaixo mostra uma colher dentro de um copo com água. Será que ela realmente está quebrada? A gente percebe, né? Dá para a gente ver assim, olhando para a imagem. Imagina que essa colher que está dentro do copo com água esteja quebrada. Será que ela está realmente quebrada? Como você faria para demonstrar que, na verdade, a colher está inteira? Então, não, a colher não está quebrada. Ao passarem pela água, os raios de luz são desviados e criam uma imagem distorcida da colher. Não é isso? Então, como a gente poderia provar que ela está inteira? Para demonstrar que ela não está quebrada, basta tirar a colher do copo, né, com água. Terceira questão. Nem sempre usamos os espelhos para ver nossa própria imagem. Não só usamos o espelho para ver nossa imagem, né? Nossa própria imagem. Carros, motos e algumas bicicletas são equipados com espelhos retrovisores. Você sabe para que esses espelhos servem? E aí? Algumas bicicletas, nem todas, têm retrovisor, né? 2 espelhos, um de cada lado. Todas as motos, os carros. Mas para que serve esse retrovisor? Então, gente, para que o motorista, o motociclista ou ciclista possam ver o que acontece atrás deles sem precisar virar a cabeça, o que poderia causar um acidente, não é verdade? Não precisa ele estar virando a cabeça para saber o que está acontecendo atrás dele. Basta ele estar olhando ali para o espelho, né, para o retrovisor, que vai estar mostrando o que está acontecendo, sem precisar ele virar a cabeça, que poderia até causar um acidente. Não é verdade? Bom, quarta questão. Olhe-se em um espelho e levante a mão direita. Vocês podem fazer isso, mas eu acho que com certeza vocês já fizeram também. Sua imagem no espelho aparece qual mão levantada? Então, se eu vou para a frente de um espelho e levanto minha mão direita, eu vejo minha mão direita lá levantada? E aí, façam essa experiência para vocês responderem. Os espelhos invertem as imagens. Considerando esse aspecto, Estela escreveu 3 palavras em um papel e o colocou em frente a um espelho. Veja como as palavras aparecem no espelho. Então, ela escreveu 3 palavras da maneira corretinha, mas aí ela virou as palavras de frente para um espelho. E olha como as palavrinhas ficaram. Então, o que Estela escreveu? Vocês conseguiram saber? Se não, vamos dar uma olhadinha agora. Então, a primeira palavra, visão, a segunda palavra, som e a terceira palavra, luz. Você pode fazer também como Estela, escrever corretamente as 3 palavras e virar para o espelho, para vocês verem como é que fica, tá bom? Bom, nós encerramos aqui a nossa correção da atividade e nós vamos dar continuidade no conteúdo, certo? Então, o tema é a luz e a visão. Tem aí o QR Code, bem interessante, que vocês podem ver aí em casa, tá certo? Não deixem de ver, não. É possível para o olho humano ver sem luz? Quando enxergamos um objeto, é porque a luz refletida nela chega até os nossos olhos. E o que acontece depois? Analise o esquema a seguir para compreender melhor o sentido da visão. Então, primeiro, nós vamos, antes de acompanhar a imagem, nós vamos ler o Você Sabia? Existem luzes que nossos olhos não conseguem ver, como a luz ultravioleta, que pode provocar queimaduras na pele e danos nos olhos. Outro exemplo são os raios luminosos infravermelhos, que sentimos como calor. Então, agora nós vamos acompanhar a imagem para entender como funciona
tá certo? Como funciona o nosso olho, certo? Então, vamos acompanhar aí pelo número. O número 1 diz assim: a luz entra no olho por um orifício chamado de pupila. Essa bolinha pretinha pequenininha que tem no nosso olho. A pupila pode fechar e abrir para ajustar a quantidade de luz que entra no olho, certo? 2. É no fundo do olho, em uma região chamada de retina, que as imagens são formadas. A imagem se forma invertida na retina e é transformada em informações que são enviadas ao cérebro pelo nervo óptico. 3. As informações chegam ao cérebro e são interpretadas e reconhecidas, formando a imagem do que vemos. Então, gente, tá mostrando aí para vocês também a região onde fica o cérebro, a retina, tá certo? A região do cérebro que interpreta as imagens enviadas pelo nervo óptico, certo? A íris, que é a parte colorida do nosso olho, certo? A pupila aí, né? E também uma luz que está incidindo em uma maçã. As linhas tracejadas representam os raios de luz, certo? Então, dessa forma que funciona para que a gente possa enxergar, né? Ver as cores. Então, as estruturas presentes nos olhos captam a luz e é o cérebro que interpreta as informações. Isso ocorre em um intervalo muito curto de tempo. Nem sempre o que os olhos veem é como o cérebro interpreta. Nesses casos, ocorre um fenômeno chamado de ilusão de óptica. Observe a imagem ao lado. Você diria que ela está se movendo? Então, gente, observe essa imagem que está aí ao lado. Vocês diriam que ela está se movendo? Eu diria. Quando eu olho, eu tenho a impressão que ela está se movendo, né? Vocês também? Então, aí no QR Code, vocês vão ver, é uma ilusão de óptica e vocês vão ver também algumas aí, se vocês acessarem aí, tá certo? Então, a gente tem a impressão que está se movendo, mas na verdade não está. E o que é isso? É porque o cérebro da gente nem sempre, né, vê e interpreta o que vê. Nem sempre o que os olhos veem é como o cérebro interpreta, tá certo? Então, isso é chamado de ilusão de óptica, certo? Cuidados com a visão. Os olhos são órgãos muito delicados. Eles são naturalmente protegidos pelas sobrancelhas e pelos cílios, que evitam a entrada de partículas de poeira e suor, por exemplo. Então, gente, os nossos olhos, né, ele é protegido tanto pelas sobrancelhas da gente, como também pelos nossos cílios. Então, eles evitam a entrada de partículas que possam entrar no nosso olho, como poeira, suor. De vez em quando ainda entra, né? Uma poeirinha faz arder o nosso olho. Mas se não tivesse, seria mais frequente ainda, tá certo? Porque a função do cílio e da sobrancelha é essa, proteger os nossos olhos, certo? Então, agora vocês vão conhecer algumas atitudes que podem ajudar a proteger os olhos, tá certo? Então, evitar esfregá-los, não assistir à televisão ou ficar em frente à tela de computadores e tablets por longos períodos, ler e fazer as tarefas com iluminação adequada, evitando ambientes com pouca luminosidade. Não olhar diretamente para o sol, a fim de evitar danos causados pela luz ultravioleta. E usar óculos escuros em dias ensolarados. Então, gente, aí tem algumas atitudes que podem ajudar a proteger os nossos olhos, os seus olhos, certo? Então, cuidado aí, preste atenção direitinho. Muitas pessoas têm dificuldades para ver com nitidez e o uso de óculos pode ajudar nesses casos. Então, a gente já tem alguns casos na nossa escola, na nossa sala de aula, de crianças, né? Alguns de vocês já usam óculos. Por quê?
porque elas não conseguem enxergar com nitidez, né? E aí elas precisaram ir ao médico que cuida dos nossos olhos, que é o oftalmologista, para que eles pudessem verificar o que é que tinha vamos dizer assim, o que era que não estava tão bom, para que a gente conseguisse ver melhor, com mais nitidez, as imagens, as pessoas, não é isso? Então, para isso, vocês usam o óculos, né? Então, as lentes dos óculos são cuidadosamente produzidos de acordo com a necessidade de cada pessoa. Por isso que a gente não pode estar trocando de óculos com um colega. Cada caso é um caso, cada pessoa tem um problema específico, certo? Sempre considerando o que é necessário para corrigir seu problema de visão. Também existem as lentes de contato, em geral feitas de silicone. Elas são colocadas diretamente sobre os olhos. Então, alguns não querem usar o óculos, né, à noite para sair, já quando está mais jovem, adulto. Então, eles colocam a lente de contato, que é uma lente, a maioria delas é feita de silicone, e ela é colocada diretamente dentro do olho. Isso? Ao lado está mostrando aí para vocês uma médica oftalmologista, né? E tem uma pessoa aí que foi fazer uma visita para saber como está a saúde dos seus olhos, né? Então, tá aí mostrando para vocês ela fazendo um exame para saber como está a saúde dos olhos, certo? Pessoas cegas ou com deficiência visual podem fazer a leitura de textos utilizando o sistema próprio de escrita, chamado de Braille. Nesse sistema, as letras são representadas por um conjunto de pontos em alto relevo que podem ser sentidos pelo tato. Então, gente, as pessoas que não enxergam, elas têm outro modo de ler, que é chamado de Braille, certo? Que é um alfabeto que ele está em alto relevo, certo? Formado de pontinhos, que essas pessoas aprendem a ler dessa forma. Está mostrando aí para vocês na imagem uma pessoa utilizando o alfabeto em Braille, certo? Bom, eu vou resolver aqui com vocês essa primeira questão do lápis na mão, certo? E mais algumas dessa página aqui. Então, nós vamos resolver junto. Pega aí a apostila, lápis, para a gente resolver junto essa questão, tá bom? No esquema abaixo, pinte as setas que indicam o caminho que a luz percorre da lâmpada até os olhos da criança, para que ela visualize o relógio. Então, gente, vocês vão pintar essas duas setazinhas que tia Joyce pintou de laranja aí, tá certo? Criança olhando para o relógio, é isso? E a luz, a fonte de luz que está iluminando o relógio. Então, vocês pintam essas duas setinhas aí. Agora, complete o texto que descreve a situação representada no esquema acima, escolhendo uma das palavras que aparece entre parênteses. Então, nós temos aí que cada parêntese tem duas palavras. Então, nós vamos escolher uma para colocar aí nessa linha, tá bom? Então, diz assim, a lâmpada é um objeto, aí tem luminoso ou iluminado. Qual é a diferença, gente? Luminoso é que ele tem a própria luz, né? Ele reflete sua própria luz. Iluminado, ele não tem a luz própria. Então, a lâmpada é um objeto luminoso, né? Sua luz se propaga em linha reta ou curva. Em linha reta. Em algumas ou em todas as direções? Em todas as direções. Uma parte dela chega diretamente aos olhos da menina. Outra parte é misturada ou refletida. Então, é refletida, né, pelo relógio e chega até os olhos da criança, formando a imagem na retina, que é interpretada pelo cérebro como um relógio, como mostra lá na imagem para vocês, né? Que a gente lê os passos 1, 2 e 3 da figura lá, nosso conteúdo. Segunda questão diz assim, no verão é comum as crianças se divertirem na praia. Que conselhos você daria
a essas crianças para protegerem os olhos da luz solar. Então, a gente aprendeu alguns cuidados que a gente tem que ter com os nossos olhos. O que a gente poderia dizer para essas crianças que estão brincando na praia em relação ao cuidado com os olhos? Então, a gente poderia dizer, ao brincar na praia, é importante usar óculos escuros com proteção para raios UV, que é o raio ultravioleta, e não olhar diretamente para o sol ou para a areia, que pode refletir os raios solares. Isso? Então, aí eu coloquei, e você também poderia colocar outros cuidados que elas podem ter com os olhos, tá certo? Terceira questão diz assim: discuta com os colegas sobre outras atitudes necessárias para manter a saúde da visão. Então, converse com seus pais, com alguém que está com você aí na sua casa. Quais são os outros cuidados que a gente pode ter com a nossa visão? Manter a nossa visão, certo? É só para vocês conversarem. Então, ler em ambientes iluminados, evitar esfregar os olhos, evitar ficar em frente a telas de computadores e televisões por longos períodos, certo? Então, gente, a gente fez, né, a primeira página aí da atividade, da apostila, e agora vocês irão pegar o caderno de atividade para que a gente possa resolver também juntos a página 59. Então, a terceira questão diz assim: estas 3 portas foram feitas de materiais diferentes. Letra A, madeira, vidro jateado B e vidro comum C. Então, nós temos 3 imagens, né, de tipos de portas, né, e cada uma é feita de um material diferente. Observe-as e, em seguida, responda as questões. Então, na letra A, pergunta: qual porta das 3, A, B ou C, permite que você enxergue nitidamente quem está chegando? Então, qual das 3 portas permite eu ver nitidamente quem está por trás dela? Então, a letra C, que é feita de vidro comum. Na letra B diz assim: qual porta é a mais adequada para que você consiga se esconder? Pois quem se aproxima não consegue vê-lo. Então, a porta A, porque a madeira a gente não consegue ver quem está por trás dela, não é isso? Na letra C, por essa porta você consegue ver que alguém se aproxima, mas não consegue saber exatamente quem é. Que porta é essa? Que porta é essa? Então, a letra B, né? A porta de vidro jateado, que ela fica meio que translúcido, a imagem fica meio que embaçada, não é isso? Na letra D diz assim: relacione as portas ao tipo de material que elas são feitas. Então, letra A, porta de madeira, B, porta de vidro jateado e letra C, porta de vidro. Então, a porta de madeira, ela é feita de material transparente, opaco ou translúcido. Então, gente, nós temos aí porta de madeira, material opaco, não deixa atravessar, né, a imagem, a gente não consegue ver quem está do outro lado. A letra B, porta de vidro jateado, é um material translúcido, deixa a imagem embaçada. E a porta de vidro é feita de material transparente, a gente consegue ver bem quem está do outro lado. Na quarta questão diz assim: sobre os materiais opacos, transparentes e translúcidos, pinte os espaços referentes à definição de cada material de acordo com as cores da legenda. Então, amarelo se for opaco, azul transparente e verde translúcido. Então, deixe a luz passar, mas não diretamente. Que tipo de material é esse? Então, vocês vão colocar aí o verde, que é o material translúcido, né? Que deixa a luz passar, mas a gente não consegue ver com tanta nitidez. Deixa a luz passar completamente. Você consegue ver direitinho quem está do outro lado. Então, é transparente. Vocês vão pintar de azul. E não deixa a luz passar, é um material opaco que vocês vão pintar de amarelo, certo? Então, gente, encerramos aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção de vocês.
Eu vou deixar aí a agenda, que é do caderno de atividades, páginas 60 a 62. Qualquer dúvida pode me procurar no privado. E não esqueça que ao terminar as atividades, vocês tiram a foto e mandam para a tia Joyce, tá bom? Então, obrigada pela atenção de vocês, bons estudos e até a próxima aula.